Vamos arrancar. Eu vou pôr em pé, dar para o pé de saída, só para dizer o que é estas conversas com história e o que é que surge esta ideia das conversas com história. Uma das coisas que, ultimamente, enquanto pessoa que vive no Barreiro, não só enquanto cidadão, mas também enquanto desenvolve atividades jornalísticas pela cidade, tenho vindo a notar um pouco que todas as intervenções e iniciativas que se fazem no Conselho normalmente têm uma carga ao municipal, partem da atividade do município, ou quando são municipal, são municipalizadas. E quando são municipalizadas, regra geral, partidárias, e portanto, sim que há um esvaziamento da cidadania muitas vezes. Tenho vindo a sentir isso. Eu sou certamente pessoal, sou testamenteiro, e então pensámos, e pensei, que a vida da cidade começa no cotidiano. A vida da cidade começa no dia-a-dia. No nosso encontro, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, e é preciso retomar práticas que existiam nesta terra durante muitos anos, de haver colóquios, de haver conversas, conversar sobre a vida, conversar sobre o cotidiano. E o conversar sobre o cotidiano, no fundo, é refletir sobre as nossas relações pessoais, as nossas relações de amizade, as nossas relações partidárias, religiosas, sobre futebol, seja o que for, em conversas assim vivas e ativas, em que a gente cada um dirá o que quer. Estas são decorre desta maneira. Primeiro, ter uma conversa, eu com a Cláudia vamos conversar. Somente a ideia é conversar sobre a vida da Cláudia. Conhecer quem é a Cláudia, conhecer a Cláudia. E no diálogo que tivemos, ficamos um pouco a conhecer mais uma pessoa e um rosto da terra. Depois paramos, que é para o Gonçalves tirar de além para aqui a máquina de filmar, e vamos fazer a segunda parte, que é a tertúlia da cidadania. Que é para eu poder captar, quem quiser daí fazer perguntas, quem quiser daí também ter um comentário sobre a conversa, ou sobre o que foi dito, e fazemos uma segunda parte, que é a tertúlia da cidadania. Acabamos indo almoçar, todos juntos, continuando a nossa conversa entretidos. E este é o formato que vão ter estas conversas com o decorrer. A próxima será de dia 8 de julho com a Ana Lourenço Monteiro, uma jovem que foi diretora do Jornal do Barreiro e que está agora responsável pela área de comunicação da nós, que tem um grande conhecimento da terra, que tem sido uma ativista também, de muitas coisas, que também conversar sobre ela. A seguir, em princípio, ele já aceitou, só gosta de ver a data, se ele pode, é o Rui Pintas, do teatro. E vamos correndo, assim, pessoas conversando, já vão ser pessoas conversadas comigo, uns se escrevem, outros que pintam, outros que fazem teatro, outros que têm uma profissão, falar com as pessoas. Tá. No fundo, esta ideia, as conversas, têm a ver com procurar, darmos a cada um de nós o bem-estar da vida. Então, nós estamos bem quando estamos bem connosco próprios. E estar bem connosco próprios é estar com os outros. Conversar para bem-estar. E ao conversar para bem-estar, nós dialogamos. E no diálogo, nós aprendemos a bem fazer. Bem-estar, bem fazer. E quando aprendemos a bem-estar e bem fazer, aprendemos outra coisa a seguir, que é o bem comum. Somos capazes de construir o bem comum. Estas conversas são um contributo para isso. Pensando no cotidiano, pensando nas pessoas, vamos então fazer o bem comum. E vamos descobrir o bem comum, porque o bem comum começa no cotidiano, é aquilo que se chama micro-história. A micro-história começa nas pequenas coisas das cidades. E quando as cidades pensam somente nas grandes obras, nos milhões, e esquecem aquilo que é o dia-a-dia, a gente estamos esvaziando a cidade. E depois, às vezes, até nos incomodamos quando acontecem certas coisas. Como é que aconteceu isto? Tudo acontece porque acontece. Porque esquecemos a paixão da história cotidiana e dar rosto à cidade e que uma cidade tem rostos. É isto. Vamos conversar lá dentro? Vamos conversar. Pronto, então a conversa a partir de agora começa como tu quiseres ou como eu quiser. Agora somos dois. Faz conta que estamos ali na Avenida 2 de Sangue e te encontrei pela manhã. Disse, bom dia, Cláudia. Bom então, dia. vais fazer o quê aqui hoje? Vais para a Avenida da Praia? Vou para a Avenida da Praia. Olha lá, quem és tu? Com a Divina Vénia, poderei apresentar-me também e levantar-me. O tempo é teu. Se o tempo é meu e o tempo é de todos Eu já sei, nós, vou ter surpresa. eu vou-me levantar. Vou ter surpresa. Vou-me levantar, vais ter muitas surpresas. E há uma delas também faz parte da história do cotidiano, da vida mundana, e há uma delas que tu possivelmente já não te lembras,
mas que rimos tanto os dois à gargalhada. Quem passava no Barreiro não sabia o que é que se passava. E é uma das surpresas que hoje tenho para ti, porque te vou oferecer algo que te vai avivar a memória e vai nos fazer rir. E é uma coisa muito séria. Eu gostaria de saudar a Cefal, apesar de ser um rosto invisível, já tive a oportunidade de o dizer publicamente, que as associações, a união das pessoas que conseguem fazer milagres em prol do bem-estar comum, em prol de outras pessoas, em prol da cidade e muitas vezes sem meios financeiros, as associações com as pessoas unidas para o mesmo fim vão e conseguem ir muito mais além. Uma história do cotidiano, há uns tempos, por causa deste evento, perguntavam onde é que fica concretamente a Cefal? Eu disse, olha, a Cefal fica ali no Lavradio e disseram, já sei, é onde se faz teatro gratuito para crianças ao fim de semana, ao domingo. E eu disse, é isso. Portanto, muitas vezes não sabemos porque são muitas associações no Barreiro, grande parte, mesmo nós de cá, se calhar não as conhecemos, mas elas existem e se calhar cada uma delas marca por algum motivo a vida das pessoas. Na minha vida do cotidiano eu tive uma semana muito difícil e ontem, no sábado de manhã, conforme o Rafinha faz os seus trabalhos de casa, tem as suas obrigações com 7 anos, e está aqui presente, ele próprio um cidadão em crescimento, eu ontem escrevi um texto para vós, em que condensei os temas livres, as histórias mundanas, as histórias do Barreiro e a cidadania, que ao fim e ao cabo, hoje, todos nós estamos aqui a fazer cidadania. E o texto que dedico a todos os presentes, a todos os ausentes, a todos os invisíveis da sociedade, que nunca desistam, porque também sobre vocês, que são iguais a mim, também escrevi. E o texto começa assim. As histórias do cotidiano não são pura ficção. São todos os factos e acontecimentos que vivemos e nos ficam no coração. As histórias do cotidiano, reais, espontâneas, por vezes intensas, são as que realmente nos marcam, das formas mais densas. Das histórias das gentes que nos iluminaram, iluminam e iluminarão, são as histórias das gentes que marcaram, marcam e marcarão para sempre a minha alma e coração. As histórias da gente da minha terra que marcaram, marcam e marcarão uma geração são as histórias que marcam as vidas das gentes que se imortalizaram, imortalizam e imortalização. Das histórias da gente com as quais choro e também rio, são a luz que reflete o nosso rio. Tejo, a Catedral do Sousa Pereira e de todos nós. Das histórias das gentes do Barreiro e do mundo, são o melhor tesouro, a melhor marca registada, o maior motor do mundo. Inscritas em papel na natureza, num ecossistema de cores iluminadas e incrível, as gentes e as histórias do Barreiro são um outro nível. As vivências do cotidiano, as histórias mundanais, que fazem parte do processo de socialização, são o berço da cidadania, da empatia, do dizer sim e dizer não. Ser cidadão é um mundo de histórias, é ter direitos e deveres, é ser livre, respeitar e olhar pelo outro, pela outra, é saber dizer basta, porque mais não. Do comportamento à omissão, tudo faz parte de ser cidadão.
que nunca tenhamos receio da nossa invisibilidade, porque quem nos respeita é apenas quem nos vê de verdade. Há agentes do Barreiro e de outras bandas que assistem e que aqui estão, fica o agradecimento mais profundo do meu coração. O poema, isto é um poema. É um poema à vida, um poema à experiência, um poema que bebeste nesta cidade onde tu nasceste. Bebi sem dúvida na cidade Em que zona do Barreiro nasceste? Eu nasci no Barreiro, Mas na é que- Clínica Laura Seixas, Onde nasceram 10.000 barreirenses. em 1974, 15 dias antes da Revolução de Abril. Eu costumo dizer que eu própria já fui a Revolução. O meu tio, por brincadeira, e graças a Deus os meus tios maternos ainda estão vivos, vão a caminho dos 87 anos, e o meu tio costuma dizer que eu tenho 15 dias de fascista, que me faz rir, e o meu tio, é raro o ano em que o meu tio, quando celebramos o meu aniversário, o meu tio diz-me, tens 15 dias de fascista, e de facto nasci na época da Revolução, sou uma mulher de Abril, e sou uma mulher que sei dizer basta e sei dizer não. Sou uma mulher muito espontânea, nunca fui mulher de grupos, portanto eu não ando em grupo, até posso me identificar com a ideia de um grupo. Eu acho que sou uma mulher com uma identidade muito Quando jovem, própria. qual era a tua coletividade? Dias uma coletividade? Havia alguma zona? Eu frequentei a ginástica, fiz ginástica há alguns anos no Barreirense. E porquê o Barreirense? Hoje trago para vós, para vos mostrar algumas fotografias que eu selecionei também do meu passado, e o Barreirense sempre esteve muito enraizado na minha família. E o meu avô, que foi talvez das pessoas, ou a pessoa mais marcante, o meu avô materno da minha vida, era acérrimo barreirense. Portanto, eu cheguei a ir ao domingo, eu, a minha irmã, o meu primo, a acompanhar o meu avô para vermos no estádio do Barreirense, os jogos do Barreirense. Chegámos a ir a Lagos, acompanhar o Barreirense. Chegámos a ir a Elvas e havia aquele sentimento de união. Eu tenho inclusivamente aqui uma fotografia que não sei se parte daquelas pessoas das nossas gentes ainda estão vivas, mas que retrata nós a acompanharmos o Barreirense. Nesse tempo havia uma forte relação de vizinhança e uma forte relação do sentimento do prazer de ser desta terra, não Havia. Eu não sou do Barreiro, eu vim para aqui há 52 anos, mas uma das coisas que eu senti, entrei no Barreiro, foi nesta casa. Esta casa foi a porta que se abriu para me socializar, para eu conhecer pessoas, onde eu conheci a minha mulher, onde depois os meus filhos vieram. Esta casa faz parte de mim também. E o que senti sempre desde vir para cá é que no Barreiro existia sentimento de vida de fraternidade, uma vida de fraternidade. As pessoas acolhiam bem. Há pessoas do Barreiro que costumam dizer que o Barreiro acolhe bem e é madrasta para os seus filhos. O que é que achas disso? O que é que eu acho disso? Eu acho que em certa parte é verdade. Falando em cidadania, eu vou-te dar um exemplo tão simples, tão singelo daqueles tempos. Portanto, eu fui criada essencialmente com os meus avós. Fui criada com os meus avós e os meus avós viviam nos casquinhos, em frente aos eucaliptos. E na altura, a vila, eu tive o privilégio, eu, a minha irmã, os meus primos, tínhamos o privilégio de viver na vila, mas era como se nós vivêssemos no campo, porque o meu avô, os meus avós tinham quintais, tinham animais domésticos nos quintais e, portanto, nós vivíamos em liberdade, vivíamos na vila, mas a maior parte do meu tempo... Embora 15 dias de fascismo. Viveste 15 dias de fascismo. Ainda vivi os 15 dias de fascismo, mas felizmente vivi numa família de grande liberdade. Mas voltando àquele exemplo de cidadania,
Os meus avós eram... Não, mas eu queria pegar nessa conversa do teu avô, era teu avô? O meu avô. Dizias-te baixas. O meu tio é que me dizia, teu tio. diz que ele dizia. Porque é que na tua família havia sentimento de falar em fascismo? Então eu vou-te dizer uma coisa. O meu tio é que me diz isto. E se calhar ele diz porque esteve na guerra colonial e sofreu também impactos da guerra que ainda hoje se vivem, e é um traumatizado também de guerra. Mas na casa do meu avô não se falava de política. O meu avô nunca falou de política, era uma casa onde havia liberdade e apesar daqueles tempos, a minha família, o meu avô, a minha avó, os meus tios, a minha tia-avó, sempre os princípios que me incutiram foi eu ser uma pessoa livre, uma pessoa autónoma, uma pessoa independente com a minha profissão e os princípios que me deram em períodos tão importantes da socialização e a eles devo fazem aquilo que eu sou hoje. Mas vou-te dar-te um exemplo muito simples de cidadania. Os meus avós, a minha família era ligada ao comércio de peixe. Vendiam peixe na praça. Na altura, a praça da fruta e a praça do peixe Era o centro da vila. era o centro da vila, eram toda a gente se reunia ao fim de semana. E os meus avós foram, se calhar, das primeiras pessoas ali da zona, tinham uma casa de banho, tinham condições de vida e tinham televisão. E, portanto, a casa dos meus avós ia sempre alguém da vizinhança que não tinha televisão, com as quais até havia relação de afinidade, Sim, e era como se fossem ao cinema. Sim, havia afetos. Havia muitos afetos. E eu nasci numa família em que havia muito afeto e numa família em que, apesar da minha convivência ser com pessoas, digamos, mais velhas e idosas, onde as pessoas me trouxeram grandes ensinamentos para a vida. Falando na praça, o meu avô não falava de política. Não falava de política lá em casa. O meu avô não queria, ou melhor, eu nem nunca soube no que é que o meu avô votava, nem a minha avó. Os meus avós iam votar e quando eu era maior, já mais crescida, pensava, sei lá o que é que os avós vão votar, eles se calhar chegam lá e nem sabem aquilo que vão votar, mas acho que sabiam. Nós da nossa família nunca perguntamos, nem sabemos em que é que cada um de nós vai votar. Nem interessa. Eu também não te perguntei qual é o teu preferência. Pronto. Nem quero saber. É melhor nem querer saber. Não sei, não faço ideia. Não Acho que não fazes sei qual é o ideia. Não fazes ideia, mas naquela altura eu vou-te dar uma história muito engraçada. O meu avô não falava de política, não tinha partidos, não se falava de política em casa do meu avô, mas o meu avô íamos beber o café ao Partido Comunista, que era na altura na rua Vasco da Gama, que era onde as pessoas se encontravam, e o meu avô, quando estava ligado ao comércio, conhecia toda a gente, e o meu avô ia ao Partido Comunista, como se calhar ia ao outro lado qualquer beber o café. E não comiam criancinhas nessa altura? Diga? Não comiam criancinhas? Não, pelo menos a mim nunca me comeram mal. E eu lembro-me também de um evento importante, isto é viver em democracia, porque na altura em que foi feita a nova sede do Partido Comunista, a nova sede e a atual sede. O meu avô, eu não me recordo que idade é que tinha, era muito miúda, e o meu avô disse-me, filha, o avô vai-te levar a conhecer as instalações. E lá fui eu com o meu avô, e na altura lembro-me que me mostraram a sede de uma ponta à outra, ou seja, eu não sei se o meu avô votava no Partido Comunista, eu não sei no que é que votava, nem interessava. Eu sei que os meus avós eram gente da vida, que se davam com tudo e há com uma todos. coisa que nós todos temos uma pouca certeza. O Barreiro, ao longo da história, é uma terra que nos ensinou uma palavra, a palavra liberdade. Sem dúvida. E outra coisa também devíamos aprender da história, é que o Barreiro, a resistência, não foi só dos comunistas. Foi A resistência do Barreiro foi de comunistas, de socialistas, de católicos, de anarquistas, e portanto, Foi de toda muita a gente. O mal é às vezes confundir-se que a resistência foi de um tal ou tal Não partido. foi. Não foi. E além disso, outra coisa.
que a gente aprendeu aqui nesta terra com a palavra liberdade. E aprendi isso nestas casas. A democracia. A democracia. Cada um voto. Nestas casas, quando se vai à Assembleia Geral, cada homem ou cada mulher é um voto. Não é? E, portanto, todos contamos para fazer o coletivo. E no Barreiro eu acho que existiu sempre esse sentimento. Achas que hoje esse sentimento ainda existe na nossa cidade, no nosso concelho, ou está a pouco a perder essa identidade? Eu acho que Tu que andas aí no dia a dia. eu acho que está aos poucos a perder essa identidade. Eu acho que hoje, por aquilo que me vou percebendo, as pessoas quando votam, eu acho que grande parte das pessoas quando votam nem se preocupam em saber qual é o programa do partido, as ideias, aquilo que no fundo é o plano de ação daquele partido, daquele movimento político, não é? Porque não há só partidos, há também outros movimentos cívicos e basicamente qualquer um cidadão, desde que preencha os requisitos, pode ser eleitor e pode ser eleito. Não é? Também há uma ideia que para me candidatar a um determinado órgão eu tenho que ser político. Também estamos a viver tempos em que parece que a política é profissão. Mas não fugindo à tua questão, eu acho que hoje as pessoas votam em determinado partido, seja ele qual for, não pelo programa, não por aquilo que apresentam, mas porque as pessoas estão de tal forma desiludidas, seja com aquilo que for, estão de tal forma desiludidas que às vezes vão votar em determinados partidos só para manifestarem a sua desilusão e dizer: olha, eu vou votar nisto porque estou farta e porque vou fazer um voto diferente porque quero pessoas diferentes. A democracia como a conhecemos, eu acho que ao longo até das gerações vindouras, eu acho que se vai esbater essa democracia até com dois partidos que sempre foram, digamos assim, os partidos principais. Eu acho que isto, com o correr dos anos, vai se esbatendo e vai se alterando. Como advogada, és advogada. Sou advogada no dia a dia, em exercício. No dia a dia, como é que um advogado olha para o mundo de hoje, para estas coisas da revisão constitucional que se fala, para a violência doméstica, para certos problemas que afetam tu como mulher e como advogado, como é que isto toca no teu dia a dia profissional? Como deves perceber, toca-me não só no dia a dia profissional, como às vezes nos pode tocar de uma forma que até com pessoas podemos ir abaixo. Há momentos maus. Como é que se explica que no século XXI há tanta criança abandonada pelos pais? Há tanta criança que, por e simplesmente, fica abandonada em hospitais, que ninguém basicamente a vai reclamar, e como é que há tanta criança que já começa com um histórico de vida tão difícil? Não se compreende. Violência doméstica. A violência doméstica é um fenómeno que tem crescido, mas também ele tem crescido porque há mais denúncias. Não quer dizer que no passado não houvesse também muitas situações ou muitos casos. Se calhar, quando eu nasci, a violência doméstica não era encarada violência doméstica. Era para a mulher no lugar. Porque tínhamos Não é? a figura... Não é o que se dizia. Para a mulher no lugar. A mulher basicamente passava das mãos do pai para o marido e a mulher tinha a sorte de ter aquele homem que queria casar com ela e basicamente passava das mãos do marido para ser educada, deixar de ser educada pelo pai e passar a ser pelo educada... chefe de família. Era o chefe de família, que era uma figura que ainda existia, legal. Quando eu nasci, aliás, ainda as mulheres não podiam praticar atos comerciais, de comércio, sem o consentimento. Quando tu nasceste, uma mulher não podia casada, não podia sair do país sem que o marido autorizasse.
Sei que o marido autorizava. Quando tu nasceste, ainda os meninos tinham escola de rapazes e escola de raparigas. Exatamente. E quando tu nasceste, ainda os maridos davam porrada na mulher para a mulher ter juízo. Sabes que eu, na minha vida do cotidiano, na minha vida profissional, eu todos os dias digo a mim própria que todos os dias tenho mais para aprender do que para ensinar. Sempre fui alguém, desde muito pequena, que questionou muito, fez muitas questões, e há quem ache que domina tudo, e eu todos os dias tenho dúvidas, e do meu cotidiano de trabalho faz parte de formação. Eu faço muita formação, eu faço muita reciclagem, ou seja, isso faz parte integrante do meu trabalho, porque a sociedade evolui, a lei muda todos os dias, a todas as horas, e eu tenho de encontrar ferramentas e formas para evoluir como pessoa, como profissional, porque ambas as coisas estão ligadas. Eu sou advogada, mas nós sabemos que o trabalho dos tribunais, e temos aqui quem trabalha no tribunal a assistir, e que tem altas responsabilidades de Estado, que nós sabemos que a vida das pessoas depende de nós. Nós estamos a lidar com pessoas. O advogado está a lidar com um ser humano. Há juízes que dizem, nós não sabemos o histórico das pessoas. Os magistrados não sabem o histórico todo das pessoas. O advogado é que sabe o histórico das pessoas. O advogado é que sabe tudo sobre aquela pessoa. E, portanto, na vida profissional do cotidiano, há todo um estudo, até multidisciplinar. Eu vou-te dar um exemplo. Na minha profissão, eu tenho sentido a necessidade, até por determinado aumento de fenómenos, que há quem diga que se calhar não aumentaram assim tanto, mas, por exemplo, a violência doméstica tornou-se um crime público. E a partir do momento em que se tornou um crime público, possivelmente há muito mais denúncias. Não quer dizer que tenha aumentado drasticamente. Já havia a cultura e há muita desconstrução cultural que nós temos de fazer nas pessoas. Mas há um outro fenómeno assustador, que parece que é tabu falar nele. Mas quem trabalha no tribunal, quem trabalha com processos todos os dias, sabe que a violência está a aumentar nos jovens. Os jovens estão cada vez mais violentos. Até com as namoradas. Jovens, quando eu te digo jovens, digo-te rapazes e raparigas. Portanto, como profissional, eu tenho cada vez mais a necessidade de eu própria conhecer outras áreas, porque ao contrário do que se pensa, no tribunal, nas questões jurídicas, há toda uma interação de profissionais. Há muitas áreas, a família, que é uma área muito sensível e delicada, a área do crime, a área dos jovens, todas as áreas do direito são áreas com a sua sensibilidade. E achas que no Barreiro isso tem sentido, esse aumento da violência da juventude, da violência doméstica, tem crescido ou comparativo ao outro tempo que olhaste para trás? Olhando para trás, e basta ser um fenómeno que na altura era um fenómeno que envergonhava, e as pessoas, muitas vezes, ou por medo, se calhar há muitos anos atrás, e há quem conte estas histórias, o marido dava uma chapada, porque há pessoas que chegam a relatar, senhoras que chegam a relatar histórias que são muito tristes, que era, se o Benfica ganhava, ela o levava, ela e os filhos. Se o Sporting ganhava, a senhora e os filhos levavam. Não acredito. O Sporting. Ou seja, independentemente da vicissitude que houvesse, havia sempre um motivo para o homem, e atenção, a violência doméstica não é só em relação de homens a mulheres. Também há homens vítimas de violência doméstica e se calhar os números até são muito maiores do que as estatísticas apresentam, mas que se calhar por uma questão também de vergonha, os homens não, ou não há tanta denúncia, os homens, não é? Um homem que vai para o trabalho dizer, a minha mulher chama-me estúpido, ignorante todos os dias, se calhar os amigos vão dizer, e quem é que veste as calças lá em casa? É só a violência que se esquece que existe, que é a violência psicológica. Exato. E quem é que lá veste as calças em tua casa? Ainda riem, não é?
Agora, o fenómeno da violência doméstica está a aumentar porque há mais denúncias, é um crime público, tu sabes, vês na rua alguém a dar um estalo a uma mulher, ou uma mulher a dar um estalo a um homem, e podes ir fazer uma denúncia. Mudamos de assunto. Como é que tu te divertes no Barreiro? Como é que te divertes? Como é que ocupas os teus tempos de lazer? Para além daqueles encontros que nós temos da Avenida Praia de vez em quando, Sim, nas tuas treinos, o que é que achas que o Barreiro tem para lazer, para as pessoas saltarem, libertarem-se, aprenderem, terem cultura? A forma como eu me divirto no Barreiro, eu aproveito os meus tempos livres no Barreiro, eu acho que aquilo que o Barreiro de facto tem, e esperemos que venha a ter para sempre, para nós descontrairmos, é efetivamente a natureza, o rio, a praia. Falando em exemplos, gosto de ir à Associação de Dadores, à Portuguesa, beber um copo com os amigos, ou às vezes sozinha com um livro, mas acho que o Barreiro tem muito para explorar. Acho que o Barreiro é uma terra que, até em termos de trazer pessoas de lá para cá, tem muito para explorar e podia-se aproveitar melhor. Esse festival? Sim. Um festival que é diverso, desde ambiente, história, memória, atividades que aqui se fazem já hoje, continuam. criativos que existem. Às vezes há pessoas que Por passam... exemplo, no Barreiro temos o maior painel do Vils, que é um artista de âmbito mundial. Isso. Só isso era promovido, Sim. devidamente promovido. Sim. Devidamente promovido. Era uma forma de trazer pessoas ao Barreiro. O nosso auditório, Augusto Capita, que já ganhou vários prémios, o que eu acho é que as pessoas estão sempre muito concentradas no mesmo, ou seja, Sousa Pereira, o meu conceito de lazer e de conviver pode não ser o teu, Claro, não é? claro. E é bom que não seja, cada um tem a sua É bom forma. que não seja. O que eu acho é que não é uma terra com potencial para haver mais diversidade e explorar mais aquilo que temos. Há muita gente que diz, olha, se fizessem mais uns bares, podíamos fazer aqui A, B ou C, trazíamos mais pessoas de fora. Eu acho é que o Barreiro, com o devido respeito, acaba sempre por ser mais do mesmo. Mais bares, mais consumo. É mais do mesmo. Mais consumo. Mais consumo, é mais do mesmo. Aliás, quando se fala da Noite do Barreiro, a Noite do Barreiro foi assim, a Noite do Barreiro era assado, parece que se quer recuperar é a Noite do Barreiro, ou seja, espaço para a malta consumir ao fim de semana, sexta, sábado e domingo, consumir e tal, tem uma semana de trabalho e depois vai ali, descongestiona e volta. Quando há muita outra coisa para consumir. Há tanta coisa. Não, e há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Eu adoro um evento que é o Festival da Dança, que eu acho que é um evento extraordinário que se faz aqui no Barreiro e o que tenho notado é que já há 3, 4 anos que vou ao Festival da Dança e também tenho uma história bonita acerca disso, porque eu, como gosto muito de dança, a primeira ou a segunda vez que fui ao Festival da Dança, convidei umas amigas e uma delas, a filha, voltou a dançar balé e no ano seguinte entrou no Festival da Dança. Ou seja, Sousa Pereira, as relações interpessoais, a vida do cotidiano. Eu convidar o José Paulo. José, queres ir ao Festival da Dança? Isso não é muito a minha onda, mas eu vou. Se calhar amanhã o José Paulo, estou a dar o exemplo do José Paulo, se calhar amanhã o José Paulo vai levar mais pessoas com ele ao Festival da Dança. O que eu tenho assistido é que cada vez há mais gente a dançar e mais pessoas a quererem ir ao Festival da Dança, e quem sabe se no ciclo de amizades do José Paulo houve alguém que deixou adormecido essa vontade e que decide voltar. O Festival da Dança tem uma coisa maravilhosa, é que o Festival da Dança está a ser cada vez mais integrativo. Ou seja, tu vês associações que acompanham pessoas com deficiência e essas pessoas, todas elas, participam
tem um papel importante na coreografia e quem vai assistindo ao Festival da Dança vai vendo o aperfeiçoamento, a integração dessas pessoas e a evolução. Ou seja, o Barreiro também tem de ser uma cidade mais integrativa para todos. Não é só ter coisas que agradem a uns, mas que também tenham de agradar a outros, ser uma cidade mais polivalente. O que é que gostavas nesta conversa, quando te convidei para vir conversar, o que é que gostava? Eu lá tenho que dizer isto. Eu vou ter que dizer isto. Pensaste em alguma coisa? Pensei. Então diz-me. Eu pensei em muitas coisas. Eu sou uma pessoa com muitos pensamentos. Eu costumo dizer que isto, o cérebro, é como se fosse um móvel com muitas caixinhas, pelo menos a parte que conhecemos dele. E todos os dias eu retiro uma experiência daquele dia, positiva ou negativa, guardo numa caixinha. E eu tenho algo para dizer, que no fundo resume aquilo que eu absorvo do meu dia-a-dia, profissional e como pessoa, que é: nós não podemos mudar o chip do ser humano. Nós, por muito que façamos como sociedade, há coisas no ser humano que nós não podemos mudar. A obedizia que o homem é mau por natureza, e o filósofo, não é, fala da razão, o homem como um ser racional. O Kant explica também isso, o homem, o conhecimento empírico, os instintos, não é? Que é aquilo que nos distingue dos animais saudáveis, é que nós todos somos seres animais e instintivos. Mas depois temos uma razão, não é? Temos um entendimento que nos faz controlar os instintos. E eu acho que aquilo que eu absorvo do meu dia-a-dia é que se nós não formos bons exemplos para os outros, se nós, adultos, não tivermos no dia-a-dia bons exemplos de cidadania, não podemos querer um milagre de uma geração melhor. Porque por muita formação que se tenha, por muita formação que se dê, nós não conseguimos mudar o chip do ser humano. E eu vou-te dar um exemplo, sem me delongar muito. E porque eu gosto de interagir com as pessoas que estão a assistir, porque elas também fazem parte da cidadania. Eu e a minha amiga Paulinha, que está aqui hoje, temos um exemplo, ela está-se a rir, porque o exemplo que nós temos para dar parece que é uma anedota e não foi. Eu e a Paulinha, uma amiga minha, a Paulinha tem uma vida profissional difícil, faz o seu serviço de cidadania e profissional no Hospital do Barreiro, tem uma vida muito difícil e é uma cidadã que está lá como profissional e pronta para dar a mão, e nós raramente temos tempo de conciliar agendas. E acho que tivemos 4 anos sem ir jantar fora. E aqui há uns meses, eu disse, tem que ser, porque já temos esta idade e amanhã podemos não estar cá, e eu agora decidi que o que é para fazer, vamos fazer hoje ou amanhã. Não temos tempo a perder. E lá fomos. Encontramos, muito felizes, fomos jantar as 2, rimos. Confesso que despejámos, porque eu estava ao pé de casa, não é? E ela, despejámos ali um jarro de sangria, muito felizes, no nosso dia-a-dia, essa era a parte que não podia dizer, a bebermos o nosso copo de sangria, a convivermos, a rir, e, entretanto, fomos à nossa vida, saímos por volta, não sei, meia-noite, saímos logo de meia-noite, íamos encontrando pessoas, cumprimentando, e até que, de repente, eu não vou identificar, mas passámos por um banco que tem caixa multibanco no interior. Eu vinha a falar com a Paulinha, já não sei do quê, nós a rir, ela a rir, eu a rir, e de repente ela diz-me assim, Paulinha, está ali um homem caído. E eu olhei para ela e disse-lhe, pensei que era uma nota.
E ela para mim, Claudinha, eu estou a falar a sério, está ali um homem caído. Recuamos, vimos que estava um cidadão caído, inanimado, na escada do banco. O que nos separava eram uns vidros e ela ficou muito apreensiva e eu disse-lhe, vou de imediato ligar para a PSP. Liguei de imediato para a PSP e íamos, ou seja, não entramos, porque eu não sou médica, a Paulinha trabalha em saúde, mas também não é médica, não sabíamos sequer se o homem estava vivo, se o homem já era cadáver. Fomos acompanhando o desenvolvimento do senhor, até que eu apercebi-me que o senhor estava vivo, porque há uma altura em que o senhor se mexe e sinto o coração a bater. Pronto, houve pessoas, não muitas àquela hora, a passear o cão, que viram que eu e ela ouviram a minha conversa, porque eu tive que fazer várias vezes o relato que estava a ver, desde a descrição do senhor, onde é que ele estava, que não íamos entrar, porque tínhamos receio, não sabíamos, também não sabíamos prestar os primeiros socorros. Nunca ninguém nos perguntou, Paulinha, certo? Nunca ninguém nos perguntou se precisávamos de alguma coisa, até que nós ficámos paradas, a olhar pelo vidro, a acompanhar o desenvolvimento daquele episódio, até que veio o INEM, a polícia, chegaram, e os nervos deviam ter dado para aquilo, dizia, Sr. Agente, eu chamo-me Cláudia Bizarro, e Sr. Agente, eu sou Cláudia Bizarro, e o senhor está vivo, está morto. A equipa de intervenção entrou, os médicos, e eu fui acompanhar, e o agente disse-me, o senhor está vivo, já sabemos, o episódio é habitual, e eu disse, mas podemos ajudar? E a Paulinha com um ar muito assustado, e eu dizia ao senhor, eu chamo Cláudia Bizarro, fomos nós que ligámos e queremos ajudar. E o senhor agente disse, hoje já fizeram o vosso bom exemplo de cidadania, e eu só dizia ao senhor que era Cláudia Bizarro e queria ajudar, e a Paulinha ao meu lado, eu só dizia aquilo, e disse, senhor agente, mas nós viemos jantar, nós já não nos encontrávamos aí. O senhor disse, vão à vossa vida, fizeram o vosso dever de cidadania, e nós, mas está vivo, não está vivo, e de repente, mas nós podemos mesmo ir embora. E o senhor agente, podem, já fizeram o vosso dever de boas cidadãs, mas se não estivesse, o senhor não estivesse vivo, iam agora connosco na PSP. Iam connosco, íamos acompanhar para contar. E isto para dizer uma coisa, e quem trabalha na justiça sabe que é verdade o que eu estou a dizer. Ser um bom cidadão, ajudar o próximo, às vezes até te pode pôr num problema. E foi o que eu disse, senhora agente, então nós não nos vemos há anos, vimos jantar e tal, porque se aquele cidadão estivesse inanimado, ou tivesse cadáver, nós tínhamos que ir à polícia relatar. Mas íamos. Eu disse, Paulinha, não há problema nenhum. Nós não tocámos no senhor, não era médica, tudo bem. Isto para te ligar a outro acontecimento. Já há pessoas, e mesmo em tribunal isto acontece, e já foi algo que eu até, nas minhas alegações, referi, as pessoas às vezes já não exercem o seu dever de cidadania porque às vezes têm medo. A pessoa que viu factos que consubstanciam um crime. A pessoa diz, eu só estou aqui neste problema porque eu estava à janela e fiquei à janela, porque da próxima vez eu nem à janela vou para não me meter em problemas. Ou seja, o cidadão, o dever de cidadania também pode implicar responsabilidades. Mas não é isso que vai deixar com que nós deixemos de ser cidadãos. Ou seja, mesmo que naquele dia eu fosse mais a Paula, ela estava muito assustada, eu disse, não há aqui, vamos cumprir o nosso dever. Mas isso também se relaciona mesmo com questões do dia-a-dia. Às vezes há pessoas que se queixam de problemas da sua rua, do buraco da estrada ou de lixo da rua, e hoje, eu lembro-me que há uns anos atrás, quando havia lixo da rua, a culpa era da Câmara. E agora é um problema E agora de cidadania. as pessoas que são porcas.
Lembro que aqueles anos atrás, quando havia erva na rua, o problema era da Câmara. Agora são alterações climáticas. E, portanto, isso também desmotiva as pessoas de poderem fazer crítica, porque de imediato são acusados ou de asiados ou de outra coisa qualquer. E, portanto, a cidadania também se estimula, não é? E também faz Sem parte... dúvida alguma, estimula-se, porque tudo isto é um processo de socialização. Tudo isto é o nosso cotidiano. Tudo isto é o nosso Tudo isso, cotidiano. nisto começa a cidade. Nisto começa a fazer cidade de cidadania. Nós agora, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar de uma forma muito breve, porque já falei muito, mas tenho uma prenda para ti. Mal. Tenho uma prenda para ti e vou só apresentar aqui de uma forma muito breve algumas fotografias. E tenho os óculos embaciados e como eu não vejo nada ao perto, portanto, vai ser complicado porque não já somos dois. Já somos muitos. Vem uma cartolina amarela e a prenda que eu tenho para ti é um mais basilar exemplo de cidadania. Porque na escola, e às vezes são coisas tão simples, e eu penso com tanto significado. Recordas-te de eu um dia te ter dito, encontramos e eu trazia umas folhas, assim, era esta. Sim, era esta. E eu disse, olha, mas Sousa intervenção na Pereira, Assembleia Municipal. a Sousa Pereira, eu vou apresentar, estava lá no escritório, fiz uma pausa, e eu vou apresentar um trabalho como se andasse na escola Na Assembleia Municipal do Lourenço. na Assembleia Municipal, Lembro-me e eu lembro de mostrar e tu rires às gargalhadas, porque foi mesmo muito engraçado, porque eu levava como uma menina na escola os trabalhos dentro da pasta e tu não estavas à espera. E, basicamente, o texto fala, o texto foi um texto criado para os 50 anos do 25 de Abril, que eu apresentei em termos da minha intervenção cívica, porque eu não sou política e, portanto, as intervenções que eu faço, todo homem é um animal político, até decidir se vem com as calças pretas ou brancas, é política. Mas eu fiz este trabalho que li, que te vou oferecer, e escrevi assim, com letras, como se andasse na escola primária, que diz: era uma vez, simplesmente histórias, reticências, tão simples assim. As histórias continuam, reticências. E acerca da cidadania, vou-te ler agora, como se fosse uma declamadora de poemas, que não sou, mas como gosto de poesia, teatro e destas coisas todas, vou-te ler com muita emoção. 25 de abril de 1974, 50 anos de democracia, liberdade, respeito, reciprocidade, responsabilidade, igualdade, direitos, deveres, bem-estar, felicidade, empatia. Mais barreiro, mais cidadania. Sempre em democracia. Dignidade. Dignidade. A fotografia que eu tirei numa aula que tive de uma associação com arqueólogos e professores de história, a aprender coisas do nosso barreiro, tirei esta fotografia nessa aula, numa aula em movimento, tirei esta fotografia da janela da Brancamp, não é? E deixei esta frase: de uma janela nunca nos limita a vontade de voar, e que olhemos sempre para o outro como um reflexo de nós próprios. É muito singelo, mas de coração. Para finalizar, temos aqui fotografias. Olha, eu e a minha irmã na tal zona de que te falei, em casa dos meus avós, na vila, parece que vivíamos assim, à parte,
da cidade. Eu, na escolinha primária número 5 do Barreiro, com a camisolinha do Barreirense que a minha mãe me fez para ir ver o Barreirense com o meu avô. Esta foi tirada na escola primária. Fotografias da nossa catedral no Rio, pegadas. Uma fotografia que eu acho que ela também não se importa, está aqui hoje a assistir, numa fotografia lindíssima de nós na praia, em que fomos passear. Não te lembras, Ana? És tu. És tu. Aqui, esta imagem lindíssima do nosso rio. Eu vou fazer ginástica. Aqui também na catedral. Estás a ver? Já te vi várias vezes. Já me viste várias. E aliás, já me viste a fazer ginástica no duro. Pé no ar. Exatamente. E aqui sou eu também na catedral. E pronto. Esta foi tirada pela Paulinha, há muitos anos já atrás. Esta fui eu com a minha irmã, que fomos à Polis, e captei este momento. E a janela tão simbólica e tão significativa. E pronto, meramente a nossa avenida da praia, as folhas no chão, folhas que depois renascem, e acho que o renascer deve ser sempre o nosso foco. Não deixar de morrer. Eu e o meu avô, eu tinha 11 anos ou 12, acho que tinha 12 anos nesta fotografia, eu e o meu avô, e portanto são histórias de cidadania. Eu e a minha irmã com o nosso gatinho, estás a ver? Com o gatinho, porque eu no poço, portanto os meus avós tinham na casa deles um poço, como estás a ver, uma maravilha. E quando fomos a ver o Barreirense a Elvas, eu, a minha mãe, a minha avó, o meu primo, o meu avô lá atrás, aquele senhor que viu há pouco tempo, que ainda é vivo, com a bandeira do Barreirense, e outros 2 casais amigos da minha família, e portanto histórias do Barreiro e do amor pelo Barreirense e acompanhar o nosso clube. Obrigado. Obrigada. Ainda tenho uma música Ok, mas para terminar. agora vamos fechar esta parte. É dizer um agradecimento à CEFAL pela cedência das instalações e por abrir a porta para realizarmos estas iniciativas. Também agradecer à Baixa do NTV acompanhar-nos e registrar estes pormenores todos, para nós depois podermos pôr no YouTube e ficar como documento. Porque o importante destas conversas é que elas não morrem aqui. É um testemunho, tudo o que foi dito vai ficar como testemunho, vai ficar no YouTube, vai ficar gravado depois em texto e vai ficar como uma memória para nós inscrevermos hoje o futuro. E o futuro é feito por aquilo que nós somos como pessoas. E, portanto, obrigado à Cláudia por trazer aqui a sua abertura e dar o pontapé de saída neste evento. Tudo isto vai ser uma experiência, cada evento será uma coisa diferente, cada um terá a sua forma de estar, mas obrigado pela tua colaboração. Obrigado também pela vossa presença, por estar a ouvir aqui. Esperemos que tenhamos sempre uma assistência como esta, não precisamos mais. O interessante é que haja um grupo de pessoas interessadas em partilhar e conviver com a oferta. E, portanto, vamos à segunda parte a seguir. E a segunda parte a seguir, então, veremos todos conversar e cada um dizer o que é que dizer também e acrescentar e falamos de um pouco. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.